Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Cormando Trindade passando por aqui, o seu professor de Geografia, falando diretamente de Tapes aqui no cantinho do Rio Grande do Sul. E hoje eu estarei falando um pouquinho com você sobre o conflito que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. Mas antes de começarmos a nossa aula, gostaria de pedir para você que se inscrevesse no canal, curtisse esse vídeo, para dar aquela força para a gente continuar trazendo mais material de qualidade para vocês. No mais era isso e vamos para a aula. Bom, pessoal, a princípio eu não iria falar sobre esse tema agora, né? Eu queria esperar para ver quais eram os desenrolares que essa guerra poderia nos trazer, né? O que poderia acontecer, o que não poderia acontecer. Então eu não tinha planos de fazer essa aula nesse momento. Porém, como alguns alunos e alguns ex-alunos vieram me perguntar a respeito disso e pediram para eu fazer essa aula, eu vou trazer então alguns relatos de alguns acontecimentos que nós tivemos nesta guerra até o dia de hoje. Tá? Lembrando que muitas coisas podem acontecer e podem mudar completamente o rumo da guerra. Mas, enquanto isso não acontecer, eu vou trazer então um relato do que já aconteceu para vocês. Bom, pessoal, para a gente entender o que está acontecendo nos dias de hoje, nós precisamos voltar alguns anos no passado. Para voltar esses anos no passado, nós precisamos relembrar algumas coisas que aconteceram no período de Guerra Fria, né? E foi quando o ex-líder da União Soviética, né, o ex-primeiro-ministro da União Soviética, Nikita Khrushchev, não sei falar o nome dele direito, mas é esse moço que vai aparecer na foto ali, tá? Foi quando ele passou a Península da Crimeia para a Ucrânia. E lembrando que a Península da Crimeia pertencia à União Soviética, né? Porque ela tinha sido anexada lá no século XVIII pelo então Império Russo. E depois passou a ser a União Soviética e depois a parte remanescente dela passou a ser a Rússia. Em 1991, ali com a quebra, com a desintegração da União Soviética, nós tivemos a Ucrânia se tornando um país independente e com o surgimento do país Rússia, nós tivemos a Ucrânia mantendo algumas relações com esses países. Agora, chegando um pouco mais próximos da nossa atualidade, a Ucrânia começa a ter algumas relações, a ter alguns diálogos com os países do oeste europeu, que são os países que compõem a União Europeia, né? E em 2012 foi criado, então, um acordo de associação da Ucrânia com a União Europeia. Porém, a Rússia não gostou nada disso e começou a pressionar o presidente da Ucrânia, né, o governo ucraniano, para que esse acordo não acontecesse. Porém, em 2013, quando finalmente, após todas as tratativas estarem resolvidas e o acordo ser assinado, o então presidente da Ucrânia, Viktor Yanukovych, eu também não sei falar o nome dele direito, mas a foto dele está ali para vocês saberem quem é. Ele acaba suspendendo as tratativas desse acordo. Ou seja, ele não assina o acordo, né? E isso deixa o povo revoltado. O povo vai para as ruas e acaba acontecendo inúmeros protestos do povo indo para as ruas, né? Milhares de pessoas nas ruas pedindo a retomada do diálogo do governo ucraniano com os países da União Europeia, né? Esses protestos que levou o pessoal para a rua, a gente chama de Euromaidan, né, que aconteceu nos anos 2013 e 2014 e deixou um saldo de mais de 100 mortos nesses processos, né, nesses protestos. Aí, em fevereiro de 2014, né, o então presidente da Ucrânia, Viktor Yanukovych, acabou fugindo da Ucrânia, deixando o país em crise. E a Rússia acabou se aproveitando da crise ucraniana para começar a invadir a Ucrânia. A partir do momento que nós tivemos essa crise na Ucrânia e o começo das invasões russas, né, grupos armados russos acabam tomando de volta a Península da Crimeia, né,
a ponto deles eles arrancarem as bandeiras da Ucrânia e colocarem bandeiras da Rússia lá e em pouco tempo declarar um referendo de independência naquela área, né? Em poucos dias depois dessa invasão começar, a Rússia já estava controlando toda aquela região da Península da Crimeia. Esse episódio trouxe alguma tensão para a relação que a Rússia tinha com os outros países do mundo, em especial com os Estados Unidos e com os países europeus que compunham, nesse momento, a União Europeia. Logo depois disso, a Rússia acabou sendo expulsa do G8, que era o grupo dos 8 países mais industrializados do mundo, e também está sofrendo uma série de sanções econômicas oriundas da União Europeia contra Moscou. Mas você deve estar se perguntando por que a Península da Crimeia é tão importante para o governo da Rússia, né? Em primeiro lugar, que a Península da Crimeia é uma península que está em contato com o Mar Negro, né? E é no Mar Negro que está a principal base naval da Rússia, né? Só que como a Península da Crimeia pertence à Ucrânia, a Rússia tem que pagar alguns impostos para a Ucrânia para poder fazer uso dessa base naval. Eles têm que pagar taxas anuais para a Ucrânia para poder fazer uso dessa base naval deles. Só que agora que eles tomam a partir do momento que eles tomam a Crimeia de volta, não precisa mais pagar esses impostos, né? E uma declaração do Vladimir Putin, né, que é o atual presidente da Rússia, diz que ele acreditava que estava apenas recuperando uma área que na verdade sempre lhe pertenceu. Mais ou menos um mês depois que a Rússia tomou a Crimeia de volta, forças militares pró-Rússia, ou seja, forças separatistas a favor da Rússia, né, forças ucranianas, acabaram tomando várias localidades na bacia de Donbass, né? E isso acabou resultando em um conflito armado entre o exército ucraniano e as forças separativas pró-Rússia. E em 11 de maio de 2014, esses rebeldes acabaram declarando independência de 2 repúblicas nesta região que eles invadiram, né, que foi a República Popular de Donetsk e a República Popular de Luhansk. Só que essas repúblicas não são reconhecidas internacionalmente, pelo menos até o dia de hoje, no momento da gravação desse vídeo. E essas 2 repúblicas que foram declaradas independentes têm uma característica muito importante para a gente levar em consideração nesta guerra. Elas possuem acesso natural à região da Crimeia. E assim, desde o começo desse conflito armado entre o exército ucraniano e os separatistas, a OTAN, né, que é aquele bloco econômico, aliança militares, que significa Organização do Tratado do Atlântico Norte, acusa a Rússia de apoiar militarmente os separatistas, o que obviamente o governo da Rússia nega, né? A ONU, né, Organizações das Nações Unidas, já declarou e denunciou inúmeros crimes de guerra, né, naquela região. Em 2008, por exemplo, a OTAN declarou que aceitaria a Ucrânia e a Geórgia, que está ali do ladinho, né, como membros desta aliança. Só que nesse ano, a Rússia invade a Geórgia e acaba apoiando os separatistas. Então aí nós temos mais um motivo para acreditar que os separatistas ucranianos estão sendo apoiados pelo governo da Rússia. Tá, mas agora vocês devem estar se perguntando por que a Rússia está tão interessada em impedir que a Ucrânia e a Geórgia se aliem à OTAN, né? Porque o que o presidente da Rússia, né, o Vladimir Putin, quer é impedir que a OTAN expanda, né, estenda a sua zona de influência, né? E isso é uma política, né, que nós temos desde a Guerra Fria, né, que era um conflito de influências. Mas por que ele está tão preocupado com a OTAN? A OTAN, né, ela tem uma política que diz, né, que obriga a defender qualquer país membro quando ele sofrer um ataque. Ou seja, se você declarar um ataque a um país que seja membro da OTAN, você está declarando guerra a todos os países membros daquele bloco. E a partir do momento em que a OTAN
passa a aceitar a Ucrânia como um país membro, a Ucrânia pode autorizar, por exemplo, a instalação de algumas bases militares, plataformas de lançamento de mísseis e coisa desse tipo no território ucraniano. Só que vocês acham que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, vai querer, por exemplo, um exército dos Estados Unidos na fronteira com o país dele? Aí fica esse critério. Então, por causa disso, né, por causa de proteger, né, a fronteira da Rússia, o Vladimir Putin considera inadmissível que esses países, a Ucrânia e a Geórgia, ingressem na OTAN. E ele vai fazer tudo o que estiver ao alcance dele para impedir que esses dois países ingressem nesse bloco econômico ou nessa aliança militar. Mas aí você deve estar pensando, tá, mas isso aí não culminaria numa terceira guerra mundial? Nós temos uma frase que o presidente John Biden dos Estados Unidos, que vai estar a fotinho dele ali também, falou. Ele diz que será uma guerra mundial quando americanos e russos começarem a atirar uns nos outros. Então, enquanto o Vladimir Putin não atacar os membros dos Estados Unidos, ou propriamente dito os membros da OTAN, não teremos uma terceira guerra mundial. Mas possivelmente, se ele atacar, isso possa vir a acontecer. Não quer dizer que vá, mas existe esta possibilidade. Para completar isso que a gente está falando nesse momento, hoje eu estava almoçando com a minha família e a televisão estava ligada passando alguns noticiários. E entre os noticiários tivemos duas notícias muito parecidas, né? A primeira dizia que a Rússia teria atacado a Polônia. A segunda dizia que a Rússia teria atacado as fronteiras próximas à Polônia. Por que nós temos uma diferença muito grave entre uma região e outra, entre uma notícia e outra? Porque a Polônia faz parte da OTAN. Portanto, se o Putin atacou de fato a Polônia, o que o Joe Biden comentou pode estar se concretizando. Agora, se ele atacou a fronteira próxima à Polônia e não entrou no território polonês, aí nós continuamos no mesmo estado de tensão, sem ir para a guerra, né, sem ir para as vias de fato. E você, o que você acha que vai acontecer nos próximos capítulos dessa guerra? Comenta aqui embaixo, vamos conversar um pouquinho a respeito disso? Então tá, pessoal, a nossa aulinha sobre o conflito entre a Ucrânia e a Rússia foi essa. Espero que vocês tenham gostado. No mais, gostaria de pedir para você que se inscrevesse no canal. Lembrando que eu botei aquela meta dos 350 inscritos, está quase chegando lá. Estamos na beirinha. Então, gostaria de pedir a ajuda de vocês para isso. Lembrando que quando chegarmos aos 350 inscritos, vai ter mais um sorteio de um livro aqui no nosso canal. No mais, era isso. Obrigadão a todo mundo que chegou até aqui. Curte esse vídeo, compartilha com os amigos e eu vejo vocês na nossa próxima aula. Aquele abraço e eu fui!